Como estavam as coisas na época para as testemunhas de Jeová? Bem, nos Estados Unidos, Joseph Rutherford travava uma batalha contra a Igreja Católica nas rádios. Em 1933, o discurso Os Efeitos do Ano Santo sobre a Paz e a Prosperidade, transmitido por 55 estações de rádio, provocou a fúria da hierarquia católica, chamando as esperanças da Igreja de simulacro da paz. Na metade do ano, o mesmo discurso fora transmitido em 158 estações de rádio e 5 milhões de folhetos foram distribuídos. É claro que a Igreja Católica revidou ao ataque do presidente da Sociedade Torre de Vigia, pressionando os gerentes de rádios a se recusarem a continuar tal transmissão. É o que diz o Anuário de 1976, na página 155. Durante o restante do ano de 1933 e 1934, as testemunhas de Jeová fizeram petições para o Congresso americano protestando contra aquela ação católica, pois esta, segundo eles, impedia seriamente a liberdade de adoração das testemunhas de Jeová e o uso do rádio no interesse público. Olha só que interessante, né? Eles exigiam o direito de atacar o catolicismo, promovendo o ódio e o desrespeito à igreja. Mas era isso que Rutherford pensava, que ele tinha o direito de fazer isso, e quando os gerentes passaram a cancelar seus discursos na rádio, ele ficou indignado. Inicialmente, eles conseguiram 2.416.000 assinaturas. Em outubro de 1934, Rutherford compareceu diante da Comissão Federal de Comunicações para provar como a igreja impedia a adoração das testemunhas de Jeová. Não dando muito atenção àquilo que o juiz estava pedindo, nem às suas milhões de assinaturas, Rutherford não obteve grande sucesso. Afinal de contas, eram eles quem provocavam a igreja. Embora alegassem ser direito de expressão, a comissão fez muito pouco, nas palavras de Rutherford. Uma nova petição foi feita ao Congresso em 1935, agora com 2.284.000 assinaturas. Tampouco esta foi atendida. Uma terceira petição, com 2.630.000 assinaturas, protestavam contra a intimidação e boicote e solicitavam um debate entre Rutherford e alguma alta autoridade da Igreja Católica. Essa terceira petição foi entregue no final do ano de 1936, mas também não obteve resposta. O juiz Rutherford, de fato, não gostava de ser ignorado. Por isso, em 1937, ele publicou o folheto Descobertas, que apresentava doutrinas básicas da Bíblia e refutações às doutrinas católicas. Os publicadores levavam às casas esse livreto e tocavam num fonógrafo portátil a série gravada por Rutherford chamada Exposta. Ainda em 1937, seria lançado o livro Inimigos, um conjunto extenso de ofensas ao catolicismo, cheio de ódio de Rutherford, guardado por 20 anos, desde a sua prisão em Atlanta. Como ele não obteve a atenção do Congresso, em outubro de 1937, a Sociedade Torre de Vigia deixou de transmitir os discursos do seu presidente nas rádios comerciais, restando apenas a velha WBBR, a rádio própria da sociedade, para propagar a raiva de Rutherford. A tática agora era usar os fonógrafos portáteis, com os discursos do juiz de porta em porta. Foi a partir dos anos 30 que os publicadores passaram a utilizar fonógrafos com discursos de Rutherford para levar nas casas das pessoas. Começando nos Estados Unidos, utilizavam fonógrafos com discos que reproduziam os discursos de Rutherford por 15, 30 ou 60 minutos na porta do morador ou em um local da comunidade, onde toda a vizinhança poderia ser convidada a ouvir. Tornou-se comum os pioneiros usarem carros, caminhonetas e até barcos sonantes, com alto-falantes que projetavam o som a quilômetros de distância e traziam também um letreiro
no lado dos carros as palavras Mensagem do Reino. O anuário de 1976, a página 158, explica isso passo a passo. Certo publicador diz: íamos a certa área, tocávamos alguns discos de música para atrair atenção, fazíamos breve anúncio pelo microfone e então tocávamos um dos discursos. Daí, anunciávamos que haveria pessoas que fariam visitas às portas para apresentar mais informações àqueles que desejassem. É mencionado que uma senhora levou o carro ao lado do carro de uma testemunha de Jeová e começou a buzinar sem parar, até que ela acabou ficando sem bateria. O objetivo dessa senhora era diminuir aquele som alto que era colocado em uma colina ou local mais elevado para toda a comunidade ouvir. Outros, trabalhando na lavoura, longe dos carros, ao ouvirem aquelas mensagens, foram para dentro de casa, pensando que o dia do juízo tinha chegado, comenta com certo humor uma testemunha de Jeová. Agora, imagine você, as pessoas idosas, crianças em casa. Com certeza, as testemunhas de Jeová já foram bem mais insuportáveis do que agora, não é mesmo? Os fonógrafos portáteis, eles só eram tocados quando alguém os convidava para entrar. Mas, de 1934 a 1940, a sociedade foi lançando novos modelos e diminuindo o peso dos fonógrafos. Em 1937, porém, os publicadores eram ainda mais ousados. Quando o morador abriu a porta, nós costumávamos dizer: "Tem uma mensagem para o senhor." Baixava a agulha e retumbava a voz do irmão Rutherford. L.E. Rush, uma das testemunhas de Jeová, se lembra muito bem dessa situação. Ele conclui: no fim da mensagem, o orador mencionava o livro que apresentávamos e quanto custava. Daí, apresentávamos o livro e o colocávamos se havia interesse. Imagine, em 1937, que o livro era Inimigos. A página 159 do anuário de 76 relata que havia casos em que os moradores despedaçavam os fonógrafos, jogavam os irmãos para fora da varanda e até atiravam de espingarda nos fonógrafos. Amélia e Elizabeth Losh falam de uma ocasião em que o disco Inimigos foi tocado para uma multidão no pórtico de certa casa. Depois que o discurso terminou, uma mulher arrancou o disco da máquina e o quebrou, dizendo: "Não podem falar desse jeito sobre o meu Papa." Quer ouvir um pouquinho dos discursos de Rutherford nos fonógrafos? Publishers now exhibit to the people the book entitled Enemies. The purpose is to enable all persons who love peace and righteousness to learn how they may find protection and safety. Fear and dread now afflict most all persons. There is a real reason. To know the reason and to learn how one may gain peace and joy is of very great importance. The perfect Word of God is the authority upon which the book Enemies is based. Therein is found the proof that the greatest enemy of man is invisible to human eyes, and which is Satan the deceiver. His purpose is to entrap men and lead them into destruction. The host of wicked angels operate with him, and he also uses selfish and ambitious men to accomplish his wicked purpose. He has deceived and overreached the rulers, made them unjust and cruel, and for centuries the result of the people has been much suffering and distress. As testemunhas de Jeová contam essas histórias, que são verdadeiras, com muito orgulho e uma dose de humor. No entanto, para elas, essa situação era algo normal, ofender a religião alheia, porque elas sempre se acharam as únicas corretas. Inclusive chegavam a buscar na justiça o direito de poderem pregar dessa maneira. Agora vocês imaginem se o mesmo acontecesse, se, por exemplo, católicos ou protestantes fossem de carro próximo dos salões do reino ou próximo de Betel e passassem a falar mal da conduta de Rutherford ou dos seus discursos. Com certeza a recepção seria bem diferente, não é? Muitos publicadores já enfrentavam em diversos países uma certa cobrança ou taxa para vendedores ambulantes.
Embora alegassem que não precisavam de licença para pregar, os livros de Rutherford eram vendidos e também se incentivavam as pessoas a fazerem assinaturas de The Golden Age e de The Watchtower. Então, de certa forma, as autoridades tinham sim razão em cobrar licença de vendedores para as testemunhas de Jeová. Agora, um novo problema começava, e justamente para as crianças, a negação de saudar a bandeira. Isso começou em 20 de setembro de 1935, com o jovem Carleton Nichols Jr., que declinou de saudar a bandeira. Mas será que isso foi uma atitude dele próprio? Ele resolveu do nada fazer isso? Não. Em 3 de junho de 1935, durante aquele congresso em Washington, que colocou a grande multidão como classe terrestre, Rutherford disse à assistência que saudar a um emblema terrestre, atribuindo-lhe salvação, era infidelidade para com Deus. Rutherford disse que não o faria. Isso foi suficiente para que os seus ouvintes também se negassem a saudar a bandeira. Pouco tempo após aquele congresso, quando as escolas abriram no outono, surgiram manchetes nos jornais de Boston, em Massachusetts, sobre o jovem Nichols Jr., que se recusara a saudar a bandeira. O incidente fez a Associated Press para uma declaração oficial da Sociedade Torre de Vigia sobre o assunto. E isso foi publicado como matéria em The Golden Age. No dia 6 de outubro de 1935, Rutherford proferiu o discurso Saudar a Bandeira, através de transmissão nacional de rádio e depois publicada também no folheto Lealdade. Ali dizia que as testemunhas de Jeová respeitavam a bandeira, mas saudá-la seria um ato de adoração que violava os próprios 10 mandamentos. Os pais cristãos tinham a responsabilidade de ensinar aos filhos como agir numa situação dessas. Isso desencadeou uma série de expulsões das crianças das escolas em diversas cidades até os anos 40, com muitos casos indo parar na Suprema Corte dos Estados Unidos.